Oi, galera! Tudo bem? Hoje eu tô um pouquinho mais apresentável, né? Com um pouquinho de rímel na cara. É... Pra quem não sabe, pra quem não viu vídeo nenhum ainda, corre aí que eu ajudo vocês a tirar o visto de esposa. Me ajudem e compartilhem, porque às vezes eu não consigo ficar respondendo mensagens, e principalmente pelo Facebook, tem vários grupos, então quem tiver qualquer dúvida sobre o processo, compartilhem os meus vídeos, que eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Se inscrevam no canal, que é de graça e me ajuda muito. Dá um like aqui. E hoje eu vou ajudar vocês a preencherem os formulários, o VSF, para hoje. No próximo vídeo eu vou preencher o Appendix. Então, bom, primeiro eu vou mostrar como que tá tudo junto aqui. Eu não imprimi ele do site do governo. Eu peguei o meu mesmo, que eu levei lá no dia da no dia da minha biometria. Gente, eu tô economizando tempo, então eu não tô editando esses vídeos. Eu tô simplesmente falando e mandando do jeito que tá. Então peguem leve aí, por favor, nos likes e dislikes. Mas enfim, vamos ao que importa? Aqui, o primeiro de tudo que eu tenho aqui é a confirmação. Depois que você preenche todo o formulário, você vai receber por e-mail a confirmação de pagamento, que é muito importante, porque você precisa imprimir o formulário e a confirmação de pagamento. Então aqui tem as minhas confirmações de quanto eu paguei, que foi em dólar, tá aqui US$ 1.932, certinho. Vou ficar mostrando meus detalhes, né? E aí tem um número de transaction, que vocês também vão precisar. Também vão precisar imprimir a parte do NHS, que é o seguro. Vocês pagam não só o visto, mas o seguro também. Aqui tá dizendo que eu paguei US$ 822, então eu paguei de visto US$ 1.932 mais US$ 822 de NHS, para quem pergunta, que essa é uma pergunta que me fazem muito, quanto custou o meu processo. Então foi isso. Então bora lá. Primeiro, deixa eu pegar o primeiro documento. Tem uma declaração que você assina automaticamente, só impresso. Eu não assinei, não datei. Acabei de notar isso. Mandei assim mesmo, nunca assinei isso aqui, mas acabei de me tocar que eu não assinei e não datei. Tem só o meu nome, então eu acho que não faz diferença nenhuma, né? Enfim, vamos lá. Começo do VSF, do form. Tem aí o applicant name, que é o seu nome, depois applicant number, que é o número que é esse valor que você pagou, é o número da sua aplicação, a data da aplicação, o tipo de visto, que é o settlement, o purpose of application, qual que é o seu propósito da aplicação, settlement também, type of application, wife, que é a esposa, o total, né, do visto, submission method, standard, porque eu não pedi o serviço de prioridade, priority service. Eu demorei os 2 meses, mais ou menos, 2 meses e pouquinho para receber. Enfim, vamos lá. A primeira parte é de Passport and Travel Information. Então, você tem em mãos todos os seus documentos, passaporte principalmente, porque você precisa colocar muitos detalhes. Vamos lá. Primeira coisa, family name, que é o seu sobrenome. Então, meu nome é um pouquinho grande. O meu, eu apliquei com o nome de solteira, não troquei o meu com o nome de casado. Então, quando eu apliquei pro meu visto de esposa, eu ainda estava com o nome de solteira. E aí, vem o nome todo da minha família. Meu nome é grande. Não vou ficar falando todos os meus nomes aqui, todos os meus nomes, todos os meus detalhes. Depois o primeiro nome, given name or names. Eu tenho 2 nomes. Meu nome é Natália Gabriela. Então aqui se você tiver 2 nomes, você coloca os 2 primeiros nomes aqui e na primeira questão o sobrenome. Have you ever used or been known by any other name? Se você já foi conhecido com algum outro nome. Eu não. Se você tiver você já foi casado,
previamente, ou se você trocou de nome no Brasil, você precisa colocar aqui nessa parte. Data de nascimento, place of birth, local de nascimento, gender, masculino ou feminino, nationality, sua nacionalidade, Brasil. Do you currently hold or have or ever held any other nationality? Se você tem duas nacionalidades, tem muita gente que é portuguesa e brasileira, italiana e brasileira, já coloca aqui também. O número do seu passaporte, place of issue, onde você tirou o passaporte, Issuing Authority. Isso tem no seu passaporte, vai estar escrito lá. O meu, eu tirei em São Paulo, então ficou NUPAS/SR/SP. Mas tem aí no passaporte, procura direitinho o que tem no passaporte. A data que expire é a data que eu tirei o passaporte. Brasil de residência. País de residência, Brasil no caso. Are you national of the country in which you are applying? Se você está... da nacionalidade do Brasil que você... Meu Deus, o que está acontecendo? Se você é da nacionalidade do país que você está aplicando. Sim, eu apliquei no Brasil. Voltei pro Brasil para aplicar, porque eu não poderia aplicar por aqui, já que eu casei como turista. Você só pode aplicar em UK quando você se casa com visto de noiva. Eu me casei com visto de turista. Então, sim. Eu apliquei no Brasil. Is this your first passport? Não. Não era meu primeiro passaporte, então eu coloquei não. Se for o teu, pode colocar sim. E aí o que acontece? Eu tirei cópia e eu entreguei o meu, mas anexei as cópias do meu previous passport. 17. Nacionalidade. Brasil. O número de documento, que é de novo o número do seu passaporte. Vai repetir basicamente as outras perguntas aqui. O Issuing Authority, a data de expedição, a data que expira o passaporte. E se você tem ou perdeu, etc., esse passaporte, isso é sobre o passaporte anterior. Então, eu coloquei o nome do meu passaporte antigo, se eu tinha ou não, se tinha perdido ou não. E aí você responde de acordo com a sua situação. Se você tá viajando com alguém, eu não tava viajando com ninguém. Então, por exemplo, se você tem filhos, aqui é o lugar onde você vai colocar sim, vai colocar todos os detalhes sobre essa pessoa que tá viajando com você. A data planejada para chegar em UK? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Que data que eu coloco? Gente, eu contei certinho as semanas do visto. Então eu peguei lá, o dia que eu apliquei, dia 7, e aí dava 6 semanas, mais ou menos, final de fevereiro, e eu escolhi uma data no final de fevereiro. Foi isso que eu fiz. 6 semanas não, mas são 12 semanas, né, gente? Desculpa. How long do you intend to stay in the UK? Essa também é uma outra tricky question. Eu coloquei length of the visa, então é a duração do meu visto. Preferi não colocar meses ou anos, nada. Eu coloquei length of the visa para não ter erro. É o período que eu tenho. What is the main address and contact details of where you'll be staying while in the UK? Eu coloquei o endereço dos meus sogros, porque quando eu voltei, a gente morou 3 meses com ele, a gente ainda não tinha casa, essas coisas, não tínhamos o nosso apartamento, então eu coloquei todos os contatos, todo o endereço dos meus sogros, porém com o contato do meu marido, no caso, ele já era meu marido, porque a gente já tinha casado, né? Mas eu coloquei o contato do Tom, e-mail do Tom, telefone do Tom e o endereço dos meus sogros, onde a gente estava morando e eles estavam morando, no caso. Depois vem a parte 2, Personal Details and Travel History. O primeiro é What is the permanent residential address and contact details? É o seu endereço aí do Brasil, de onde você está aplicando. Então, qual o seu endereço permanente
Como você tá aplicando no Brasil, gente, não coloca endereço de UK, tá? Principalmente para você que casou como turista, aqui é o seu endereço do Brasil. Coloca a casa dos seus pais, qualquer coisa que você tenha aí comprovante de endereço. Então eu coloquei aqui a casa que eu morava com a minha mãe, porque eu já tinha me desfeito da minha casa, que eu morava sozinha, e coloquei lá os meus dados. Quanto tempo você morou nesse endereço? Gente, eu tenho comprovante de residência da minha vida inteira que eu morei com a minha mãe. Mesmo quando eu tava morando sozinha, eu ainda tinha carta que ia pra lá, então eu coloquei 14 anos, que foi quando a gente se mudou pra casa onde ela mora agora. Are your preferred contact details different from the... Aqui tá perguntando se os meus contatos são diferentes do que eu estou provendo. Provendo é uma palavra? Acho que sim. Mas se os meus contatos atuais são diferentes desses contatos que eu coloquei aqui. E não eram. Depois, Travel and Criminal History. Aqui tá perguntando se você já foi negado algum visto fora do UK. Fora do UK não. Se você já foi, se você já solicitou algum visto para o UK, eu coloquei que não. Have ever traveled to the UK in the last 10 years? E sim, eu viajei várias vezes. Então eu coloquei aqui na ordem decrescente, ou seja, da mais recente para a mais antiga. Primeiro eu comecei lá em 2017. Uma pergunta muito difícil essa daqui, eu fiquei muito na dúvida, porque, por exemplo, em 2017, eu cheguei no começo do ano como turista e depois eu troquei o meu visto para o visto de estudante. Porém, eu saí e entrei do país 3 vezes. Eu fui para Itália, para Grécia e para mais algum lugar que eu não lembro. Então, eu coloquei as 3 vezes que eu saí e entrei. Eu tive que quebrar isso porque é de acordo com os stamps, com os carimbos que tem no passaporte. Então, eu coloquei aqui que eu cheguei dia 10 de julho, essa foi a última vez que eu entrei no país. Então, eu cheguei dia 10 de julho de 2017 e saí dia 2 de dezembro de 2017, que foi o dia que eu viajei de volta para o Brasil para aplicar para o visto. E o purpose of the trip is study, porque eu estava com visto de estudante. Estudante não, short term student visa. Não é aquele visto tier 1, tier 4. Não, é o visto de estudante que você pede na imigração. O segundo foi o antes desse, que eu tinha viajado para a Itália. Então, quando eu entrei dia 29 de maio de 2017. E eu saí dia 6 de julho, que foi essa viagem para a Itália. Mesma coisa, study, porque foi o Short Term Student Visa. A outra foi dia 10 de abril, que eu cheguei aqui, e eu saí dia 23 de maio, que eu fui para a Grécia. Mesma coisa, foi tudo dentro desse Study Visa. Depois, o previous one foi do dia 3 de novembro de 2016, e eu saí dia 29 de março de 2017. Ou seja, de novembro de 2016 a março de 2017, eu fiquei em UK. Depois eu saí do dia 29 de março e eu entrei de novo dia 10 de abril. Eu fiquei com um cagaço, porque geralmente dizem que você precisa esperar 6 meses para poder entrar no Brasil, no país de novo, né? Mas eu tô aqui, gente, morando, não aconteceu nada e o meu visto foi concedido. Então, essa regrinha aí de 6 meses não condiz. Tudo bem que eu entrei com visto de Short Term Student Visa, mas é um visto de turista da mesma forma. Aí teve a minha outra vez, dia 27 de dezembro de 2016 a 1º de novembro de 2016. A outra que foi dia 30 de dezembro de 2015 a 8 de fevereiro de 2016. E depois, 18 de outubro de 2014 a 21 de outubro de 2014. Todos esses como visitante, não estudante. Pausinha pro chá. Gente, tá um frio hoje. Vamos lá. Have you made an application to the Home Office to remain in the UK in the last 10 years? Se eu fiz alguma aplicação para o Home Office de UK para tentar morar aqui nos últimos 10 anos? Não. Have you been refused? Se eu fui recusada a entrar no país?
nos últimos 10 anos? Não. Se eu já fui recusada para qualquer país, qualquer visto de qualquer país? Não. Se eu já fui deportada, removida ou se me pediram para me retirar do país nos últimos 10 anos? Não. Se eu já fui voluntariamente deportada, que é quando você se apresenta e fala, tá, eu tô ilegal aqui, então eu vou voltar. Não. You have been subject to an exclusion order from the UK? Também não. Nunca fui submetida a nada e nem com uma ordem de exclusão de UK. Have you ever traveled outside your country of residence, excluding the UK in the last 10 years? Se eu já tinha saído do Brasil nos últimos 10 anos. E sim, eu fiz algumas viagens, então eu coloquei aqui. Suécia 2014, eu fui a trabalho. México 2014, fui a trabalho. Estados Unidos 2011, eu morei lá por um ano, então coloquei aqui trabalho e estudo. Itália, França, que foi em 2017, fui para França em 2016 e para Grécia em 2017. Todos para visitar. Pergunta 36. Have you ever been issued with a UK National Insurance Number? Se eu já consegui, se eu já tive algum National Insurance Number? Não, nunca tive. Have you ever been convicted of any criminal offense in the UK or any country? Se eu já fui... Gente, como fala convict em português? Se eu já cometi algum crime? Não, nunca. Essa risadinha parece que eu fiz alguma coisa errada, né? Nunca fiz, gente. Santa. Have you ever been arrested? Se eu já fui presa? Não. Se eu já fui envolvida em algum ataque terrorista? Não. Eu fico me perguntando quem responde sim, né? Você tá aplicando pra um visto e tem essas perguntas. Mas enfim, é o que eles perguntam. Número 40. Se você já expressou de alguma forma algum ato de terrorismo, ato de violência, etc. Não. Pergunta 41. Se eu já fui envolvida, suspeita em algum crime e etc. Não. Se eu já fui envolvida em alguma atividade que eu não deveria admitir aqui em UK? Não. Se a gente precisasse te entrevistar, em qual língua você gostaria de ser entrevistada? Isso você responde de acordo com o que você se sente mais à vontade. Eu coloquei inglês porque eu não tenho problema nenhum em fazer uma entrevista em inglês. Mas se você tem um inglês mais básico, você vai achar que você vai se sentir mais nervosa, coloca em português, gente. Tem gente que fala português lá. Have you ever received any other penalty in relation to a criminal offense? Você já recebeu alguma multa, alguma coisa do tipo? Não. Se eu já fui pra corte, se eu já sofri algum julgamento e alguma coisa relacionada à imigração, ato imigratório? Não. Essa é a parte 2. A parte 3, os detalhes da família, do seu spouse or partner. Que você ainda tá respondendo sobre você, tá? Essa aqui muita gente fica confusa se isso é sobre o seu marido, seu esposo. Não, não é o seu parceiro ainda, é você que tá falando aqui. Então vamos lá. O seu marital status. Se você é casado, solteiro, é claro que você tá aplicando para um visto de esposa, por favor, coloque que você é casado. Se o seu parceiro vai viajar com você. Não, o Tom tava aqui, ele não ia viajar comigo, eu apliquei sozinha e eu voltei sozinha pro Brasil. O número do seu passaporte, sua nacionalidade, o sobrenome da tua família, que é o seu nome completo, final, né, do nome, o seu primeiro nome, que no caso eu tenho 2, data de nascimento de novo, se você mora com o seu esposo atualmente. Eu coloquei que não. Por quê, gente? Porque eu estava no Brasil e eu estou aplicando no Brasil. Eu não vou dizer que eu moro com meu marido, sendo que ele mora em UK, certo? Então, atente aos detalhes. E o endereço. Coloquei de novo o mesmo endereço do começo, que era o endereço que eu estava morando com a minha mãe. Pai.
Então eu coloquei os dados do meu pai, o país, o nome e sobrenome, o primeiro nome, a data de nascimento, o lugar de nascimento. A mãe, mesma coisa, país, o sobrenome, o primeiro nome, data de nascimento, lugar de nascimento. Dependent children, se você tem alguma criança dependente, algum dependente, eu não tenho. Se você tiver, aqui é o lugar para você colocar o nome, os dados dos seus filhos. E você tem alguma outra criança que vai viajar com você? Tem gente que tem uma criança que tenha a guarda ou alguma coisa desse tipo. Eu não tive, então eu coloquei não. Vem a parte 4, employment. Ainda é sobre você, aqui não é sobre seu marido. Você está falando de você, a pessoa que está aplicando para o visto, tá? A pessoa que está no Brasil aplicando para vir morar aqui. Se você já trabalhou para alguma organização que está listado abaixo. E aqui tem as Forças Armadas, governo, judiciário, mídia, etc. Não, nunca trabalhei para essas coisas. What is your current working status? Eu não estava trabalhando, então eu coloquei unemployed, desempregada. Você coloca de acordo com a sua realidade. Eu não estava trabalhando, coloquei unemployed. Medical treatment. Have you ever received medical treatment in the UK? Você já tinha recebido algum tratamento médico em UK? Não, nunca recebi. Parte 6, Sponsor Details. Aqui sim é a parte que você vai falar sobre o seu marido. O sponsor é o marido, a pessoa que está aqui em UK. E aí pergunta, family name é o sobrenome dele, given name é o primeiro nome, no caso então ele tem 2 primeiros nomes, data de nascimento, a nacionalidade, o número de passaporte, o lugar que ele tirou o passaporte, o Issue Authority, que é aquele númerozinho que você vai achar também no passaporte, a data que foi tirado o passaporte, a data que expirou, se ele tem ou teve ou tem alguma outra nacionalidade. No caso do Tom, ele não tem. Se o seu marido tiver qualquer outra nacionalidade, coloca aqui, coloca os dados direitinho desse outro passaporte que ele tenha. Is your sponsor currently living in the UK? Se o seu marido vive atualmente em UK, sim. Qual é o endereço dele? Então, coloquei o endereço que o Tom estava morando aqui. When did they arrive in the UK? Quando que o Tom chegou em UK? Ele nasceu aqui, então eu coloquei a data de nascimento dele, basicamente. Sei lá, vamos supor que ele é de Portugal e ele chegou agora, ou chegou há 10 anos atrás. É essa a data que você precisa colocar aqui, tá? What is their status in the UK? Você precisa colocar se ele é um British citizen ou, enfim, o status que ele tenha de acordo com o visto dele, se ele é daqui, se ele não é, etc. Where is your sponsor now? Onde que ele tá agora? Em UK, gente. Não esqueçam, hein? Matriz isso daí com atenção. What is their relationship to you? Qual a relação desse sponsor com você? Ele é meu spouse. Will your sponsor be traveling with you to the UK? Não, ele não estava comigo no Brasil, então eu coloquei que não. E aí depois vem Part 7, a parte de inglês, English Language. Are you exempt from the English Language requirement? Não, se eu estou exclusa, se eu não preciso da comprovação de inglês. E sim, os brasileiros precisam, são só países, se eu não me engano, Canadá, Austrália, esses que já têm o inglês como primeira língua, que não precisam fazer teste de inglês. How did you meet the English language requirement? Como que eu atingi como que eu vou comprovar o meu nível de inglês? Eu não sei traduzir, sou péssima, tô pra traduzir. E aí eu coloquei o IELTS Life Skill B1 Test Passed. É isso exatamente o que eu escrevi. E vocês podem formar essa frase do jeito que quiser, desde que vocês colocam que vocês passaram no teste do IELTS, que é o que eles pedem para comprovar o nível de inglês. Parte 8. Additional information. Is there any other information
you wish to be considered as part of your application. Se você tem qualquer outra informação que você acha cabível, que você precisa dividir nesse application, é aqui o seu espaço para colocar. Eu não coloquei nada. Eu tenho uma cartinha de um erro que eu cometi aqui, que eu anexei como appendix, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já tá muito longo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, acho que ficou... Esse pra mim é um dos formulários mais fáceis, mas tem gente que ainda tem dúvida, principalmente para aqueles que têm o inglês mais básicos. Se você tiver qualquer dúvida, manda mensagem, me segue lá no Instagram, só mandar um direct, que eu tô sempre online, eu trabalho com marketing digital, então eu tô sempre nas redes sociais, às vezes eu fico online, mas não pra mim. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí nos grupos com quem você acha que precisa. Se você conhece alguém que tá aplicando agora pro visto de esposa, manda aqui esse vídeo que vai ajudar, tenho certeza. Se inscreve no canal, gente, por favor. Um beijo.